A paz de Cristo, bom dia. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 até o 19. Ouça com atenção o que o Senhor Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. As mensagens deixadas às 7 igrejas em Apocalipse é uma janela aberta para nós olharmos hoje e aprendermos como devemos prosseguir na nossa caminhada cristã, para não sermos rejeitados por Cristo. Amém? Laodiceia era uma cidade da antiguidade na Turquia, fundada em 245 a 260 a.C. e foi dominada pelo Império Romano. O povo da igreja de Laodiceia eram ricos, mas limitados nos bens materiais. Eles colocavam a sua confiança no dinheiro, nas coisas que eles tinham e não em Deus. E essa não é a riqueza que Deus valoriza em nós cristãos. O Senhor, por meio deste texto, avisa a igreja que eles estavam em perigo por só se importarem com as aparências, com os bens materiais. As suas vidas espirituais estavam em decadência. Eles eram indiferentes com as coisas espirituais. Eram desinteressados da presença de Deus. Eles não tinham vontade de viver em novidade de vida, de ter experiências, crescimentos espirituais. Eles não tinham uma fé fervorosa, como manda as Escrituras. Eles eram mornos. E por isso o Senhor queria vomitar da sua boca, ou seja, rejeitá-los. Aos olhos do Senhor, eles eram pobres, miseráveis, cegos e nus. Eles estavam desprovidos dos benefícios espirituais essenciais para terem uma vida cristã aprovada por Deus. O Senhor aconselhou para que eles buscassem as riquezas celestiais e não somente as riquezas da terra. Também aconselhou que comprassem vestes brancas, para que não aparecessem a vergonha, a tua nudez. O Senhor, quando olhava para eles, viam seus corpos carnais, a alma e o espiritual. A mesma coisa quando o Senhor olha para nós. Ele vê o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E ele estava vendo que o povo da igreja de Laodiceia estavam nus e aconselhou que comprassem dele vestes brancas. As pessoas que vivem apenas para o material, apenas para satisfazer os desejos desacerbados da carne, as suas almas estão sujas, nuas, descalças, leprosas, diante do mundo espiritual e andam em densas trevas. A Bíblia diz que elas tropeçam e caem e nem sabem no que elas tropeçaram. E o Senhor disse
a elas: unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles estavam cegos espiritualmente. E só a unção, o poder do Senhor Jesus para fazê-los enxergar a miséria das suas vidas espirituais, para que voltassem para o caminho de Cristo. E eles estavam dentro das igrejas, mas eles estavam desviados. Para que voltassem para o caminho do Senhor, para que tivessem uma vida cristã viva e verdadeira, ativa e eficaz, para combater o reino das trevas que estavam atuando naquela época e que atua até hoje também nos nossos dias. Deus usou essa forte alusão, essa forte expressão, que iria vomitá-los da sua boca, para dizer que iria rejeitá-los se eles não se arrependessem. E quem conhece a Bíblia sabe que quando Deus abandona uma pessoa, um povo ou uma nação, eles são automaticamente destruídos pelos inimigos. Devemos orar muito para que Deus não rejeite a nossa nação brasileira. Então eles estavam em grande perigo e se achavam os bons, os superiores, porque tinham dinheiro. Mas eles estavam em caminho escorregadio, em caminhos de morte. E em Levíticos 18, 28, o Senhor também usou essa mesma alusão de vomitar. Aqui, ó, o Senhor diz para o povo, ó, o Senhor avisa o povo de Israel que quando eles entrassem na terra que o Senhor iria dar, para que eles não cometessem as abominações que os outros povos cometeu, os povos que serviam a Moloque. Eles passavam seus filhos pelo fogo e também faziam outras abominações. O Senhor disse para o povo de Israel: ande nos meus caminhos, obedeça os meus mandamentos, para que a terra não vos vomite, como vomitou os outros povos. Deus usou a mesma expressão para dizer para o povo de Israel que andasse no seu caminho, para que também não fosse rejeitado. E em Mateus 20 e 29, diz que Jesus e seus discípulos, saindo de Jericó, as multidões o seguiam. E haviam 2 cegos sentados no caminho, e ouvindo que Jesus ia passar, começaram a clamar alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que eles parassem. Porém, eles clamaram ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós também temos que fazer assim, clamar ainda mais. Eu aprendo que quando nós decidimos seguir a Jesus, as multidões se levantam, o inferno se levanta para nos fazer parar, porque o nosso clamor estremece o inferno, abalam as estruturas e elas desabam, as correntes são quebradas, aleluia, e muitas almas são libertas para a glória do Senhor. Aqueles poderes espirituais que atuavam naquela época da igreja, das 7 igrejas que haviam na Ásia, aqueles poderes trevosos estão operando hoje também no nosso tempo. Por isso que nós devemos nos consagrarmos mais e mais, buscarmos mais e mais, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque os tempos são maus. E então Jesus, ouvindo o clamor dos 2 cegos, parou e perguntou: o que queres que eu te faça? E eles falaram: que os nossos olhos sejam abertos. Aleluia. E o Senhor sentiu muita compaixão e tocou em seus olhos, e eles viram.
e o seguiram. Por esta palavra, no poder do Espírito Santo de Deus, do Espírito glorioso do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra viva e preciosa, escolhida por Deus para ser a nossa redenção. Eu profetizo que algumas pessoas que ouvem essa palavra, que têm fé, temos que ter fé, uma fé verdadeira, porque o Senhor não opera na vida de quem não tem fé. Ele faz o milagre do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Algumas pessoas serão tocadas por Jesus e elas passarão a enxergar o que antes não enxergava. Pode ser que para alguns o Senhor Jesus vai dar visão espiritual, visão como de águia, para que as pessoas comecem a enxergar novos horizontes, novas oportunidades. Para outros, o Senhor Jesus quer dar visão como de pombos, para que elas comecem a olhar com os olhos de mais humildade e compaixão ao próximo, e assim ter desejo de falar do Evangelho. E assim como o Senhor Jesus teve compaixão dos 2 cegos de Jericó, e eles voltaram a ter visão, o Senhor também terá compaixão de alguns, e eles terão a ter novas visões para prosseguir em sua caminhada cristã. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?